Bem, então, bom dia a todos, né? Estamos oficialmente começando a nossa primeira aula desse curso de inverno. E a ideia, como eu já havia comentado com vocês, é de trabalhar essa produção de sentido sobre o corpo numa perspectiva histórica, mas não numa perspectiva linear, né? Não é um encadeamento não é uma sequência de fatos que vão transformando o corpo no que ele é hoje, né? É justamente uma ideia de um mosaico, né, de figuras soltas, de imagens soltas, mas que ajuda a gente a pensar como é construído esse corpo contemporâneo. E uma relação que nós acreditamos que é interessante para a gente pensar essa questão tem relação com o consumo, né, de a construção subjetiva do corpo, do que seja considerado saúde ou doença, né, uma série de atributos do corpo nessa perspectiva do consumo e principalmente ligada à questão da imagem. Seja a imagem corporal, seja essa imagem do corpo, do próprio corpo, né? Seja a imagem social do corpo, seja a imagem especular do corpo nas redes sociais, mas é sempre o corpo a partir de uma imagem, né, no universo do consumo. Então, nós vamos tentar fazer essa triangulação. E, inicialmente, né, eu vou pegar essa ideia do Jung, né, falando dessa relação com algo de um passado mítico, né? Vou pegar a ideia de mito, né? Para pensar o quanto os antigos, né, tinham seus mitos de origem, mitos de criação, que produziam cosmologias, né, que ajudavam a entender o mundo, ou mitos de cosmogonia, né, que ajudavam a entender o surgimento das coisas. Mas nós temos uma tendência a olhar para o mito como algo do passado, sem se dar conta que o mito é algo que está entre nós, no presente, né? O mito é algo que faz parte da nossa vida, né? Se os antigos gregos olhavam para as figuras míticas, né, da mitologia grega como algo que dava consistência, referência e um modo de compreensão da realidade, os mitos contemporâneos, os mitos urbanos também ajudam a gente a entender o mundo, a se situar nas coisas e também são referências para nós. Então, a ideia é pensar um pouco por aí. Eu vou pegar algumas imagens, eu acho que vai ficar mais fácil da gente ver o que eu estou tentando dizer, né? Vou pegar inicialmente a imagem do Quiron, né? Que é a imagem do professor, que na mitologia grega, né, ele ocupa o lugar desse arquétipo do mestre, né, do sujeito que supostamente detém um conhecimento, que ele compartilha com os alunos e, a partir daí, ele promove essa construção do conhecimento, né? E essa imagem, que é de um mito grego, né, ela está aí nos dias de hoje, né? Ela passa pelo Sócrates e Platão, né? Ela passa pelo Merlin, né? Ali Rei Arthur, ela passa pelo, né, Karate Kid, né? Ela chega no cotidiano, ela chega no senso comum, principalmente pela indústria cultural. E a indústria cultural trabalha muito bem esses mitos, esses arquétipos, né? Ela usa muito de uma forma qualquer filme ele tem camadas, né? Tem camadas de compreensão, e numa camada mais básica ele está falando justamente desse arquétipo que nós remetemos ao arquétipo do mestre, do professor, né? Seja no Sr. Miyagi, seja no Yoda, seja lá em quem for, mas são arquétipos que remetem a essa ideia, né, de um mestre que detém um saber que vai compartilhar isso com o aluno, né? Da mesma maneira, nós temos imagens e datas e comemorações que são ancestrais, que vêm desde os solstícios de inverno, de verão. Você tem, né, a tradição cultural da antiguidade, você tinha comemorações no momento da colheita, do momento, né, da virada, do começo do inverno, do começo do verão. Nós estamos justamente vivendo aqui, né, o dia de São João, né? Justamente, historicamente, isso tem a ver com esse solstício, tem a ver com essa demanda, né? E
Hoje, essas apropriações, né, essas mudanças da passagem do tempo, que para os antigos estavam vinculados à religião, nós temos isso também vinculados ao consumo de bens, de produtos, de serviços, né? Então, a Páscoa para nós, né, que tem um significado religioso arcaico, antigo, inconsciente, universal, ela vira uma mercadoria, ela vira um momento de vender alguns produtos, né? Assim como acabamos de passar pelo feriadão do Corpus Christi, que aquilo está no calendário religioso, né, já existe há séculos, e que para nós hoje virou, né, o momento do feriadão de comprar um pacote da CVC para viajar para qualquer canto do planeta, né? Então, nós estamos aqui hoje, exatamente, dia de São João, né? Tem festa de São João no país inteiro, né, principalmente no Nordeste, então você tem uma tradição secular, né, uma tradição religiosa antiga que se atualiza, né, e se atualiza como modo, como instância do universo do consumo, né? Então, a ideia é trabalhar um pouco esse conceito de memória discursiva da Eni Orlandi, né, de trabalhar como que essas memórias atuam em nós, né, como que o que nós falamos hoje tem relação com algo que já aconteceu no passado, né, com algo que está ali a nossa ideia de criação da vida, por exemplo, ela vem de uma tradição bíblica ou vem de uma tradição científica que tem um passado, tem uma memória, tem uma história. Então, tudo que é dito hoje, o que acontece hoje, acontece a partir dessa memória discursiva e a construção das imagens também se dá a partir dela. Essa é a nossa, né, essa é a nossa ideia central. Só lembrando aqui que essa apresentação que eu estou fazendo, ela tem muitas imagens, estou passando rápido aqui, eu peguei muitas imagens para a gente pensar hoje, eu vou mandá-la para vocês depois por e-mail e pelo Zap. Então, né, que eu gostaria que vocês depois, quem tiver interesse, né, olhasse as imagens mais atentamente, né? Então, primeiro, né, essa ideia do Narciso, que é um mito grego, né, um mito grego justamente do narcisismo, né, desse olhar, né, para si, desse olhar autorreferente o tempo todo, hoje não só ele está associado a essa construção social da imagem nas redes sociais, mas também você pode comprar o Narciso, né? Pode comprar pelo Mercado Livre, inclusive, ele chega na sua casa sem frete, né? Você tem o Narciso disponível para você. É interessante como a memória ancestral do Narciso, né, daquele que se autovaloriza, que se ama, né, que é embevecido com a própria imagem, ele vira um produto, ele vira um perfume, ele vira algo banal, né? Você tem uma banalização, mas ao mesmo tempo tem a apropriação disso que está lá no passado. E o mito do Narciso ele é vinculado a dois outros mitos, né? Que é o Narciso, Eco e Pan, que é um triângulo amoroso ali, onde Eco é apaixonada por Narciso, Pan é apaixonado por Eco e Narciso é apaixonado por ele mesmo. Então você tem uma ideia de uma incompreensão, de uma incompletude, de uma incomunicabilidade que é típica do ser humano, que já estava lá na tragédia grega e que hoje ela aparece aqui para nós de outras formas, né? Né, os mitos tanto do Pan, que é aquele que deseja tudo, é o hedonismo sem freio, né? Eco, que é a impossibilidade da comunicação, a dificuldade na comunicação com o outro, né? É um eco, ela só ecoa a palavra do outro, ela não tem uma palavra própria, né? E o Narciso que olha para si mesmo, né? Você tem esse trio, né? É, nesse universo, deixa eu só aumentar aqui que está. A imagem ficou pequena para mim, né? Nesse universo né, onde essas coisas acontecem, né, de certa forma. E tudo isso, esses arquétipos, né, eles acabam chegando para nós, né, essas camadas, né, de mito, eles chegam no senso comum muito pela indústria cultural, né? Toda essa ideia que tem nos filmes, né?
eu peguei o Star Wars como referência, mas podemos pegar qualquer outro filme, ele vai trazer essa ideia de luz e sombra, de visão e cegueira, de sabedoria e ignorância, espetáculo, ostracismo, de ser visto e o anonimato, né, a verdade, a ilusão, o bem contra o mal. Tudo isso são arquétipos que fazem parte do humano, né, da nossa compreensão do mundo, né, e eles são manipulados, eles são, né, construídos de várias formas, mas nas diferentes formas eles remetem a esse arquétipo inicial da luz e da sombra, da noite e do dia, né, do mal, né, a noite sendo associado ao mal, isso é antigo, isso é medieval. Você tem uma noite que era assustadora, né? Você tinha, né, a luz do dia associada, né, à luz como iluminação, como conhecimento, sabedoria, né? Você tem ali uma tradição que faz essa... É uma tradição maniqueísta, né, que faz essa dupla oposição, mas que a indústria cultural se apropria e transforma em bens de consumo, né? E aí você pode, né, se associar à força, você pode ser Jedi, ou você pode ser do outro lado, você pode gostar do lado negro da força, né? Não tem problema. Tem produto para todo mundo, né? Você pode comprar a camiseta do Luke Skywalker e a camiseta do Darth Vader também. Não tem, assim, os arquétipos, eles se materializam em produtos vendidos no mercado, né? E aí, todo o passado mítico humano, né? Você pega o Homem-Leão, por exemplo, que é uma escultura super importante, que é uma das primeiras esculturas antropomórficas que a humanidade produziu, né? Que ela conjuga, né, o humano com a força do leão, com a ideia de uma força sobrenatural, né? E o Homem-Leão, ele vai ser capturado também. Você também pode comprar, pagar em 10 vezes no cartão e se sentir o Homem-Leão com um produto que você compra no mercado, né? E aí, essa ideia do leão, né, é uma ideia interessante, que ela reaparece de várias formas, né? Essa ideia da força, né, ela aparece para nós de diferentes maneiras, né? Em Nova Iguaçu tem uma escola de samba que é o Leão de Iguaçu. Você tem igrejas, que é a Igreja do Leão, né? Aqui no Rio tem muito dela, a galera inclusive faz a campanha publicitária da igreja como a Igreja do Leão, né? Você tem também aqui o Mate Leão, para quem já veio a uma praia no Rio de Janeiro, conhece bem o Mate Leão. Você tem aqui o shampoo do leão, que é bizarro esse shampoo do lado aqui, né? O símbolo da Peugeot, o símbolo do leão, o símbolo da Jamaica tem ali, né? Você tem o leão, você tem são várias apropriações diferentes dessa ideia ancestral de uma força primitiva, de uma força sobre-humana, né? E ela vai se corporificar, né, num produto qualquer, né? E aquele o Harari, aquele autor que fez o livro Sapiens, ele tem um capítulo do livro que é interessante, que ele fala justamente dessa ideia do mito que nós aproveitamos no mundo atual, no mundo do consumo, né? Que ele usa a Peugeot como exemplo, né? Que é o símbolo da força, o símbolo do cara compra um Peugeot com aquele leão na frente, né? Ele se acha investido daquele poder sobre-humano que o leão poderia oferecer para ele. É interessante como que nós acreditamos em mitos em pleno século XXI. Os mitos se metamorfosearam em outras coisas, mas eles continuam como mitos de alguma forma, né? Vira tatuagem também, vira de tudo, né? Vira o Rei Leão, né? E hoje de manhã, lendo a Folha de São Paulo, né, me apareceu isso aqui. É uma academia, né, uma academia de ginástica, né, uma academia onde as pessoas vão... antigamente as pessoas iam para malhar, iam para fazer ginástica, hoje elas vão para treinar, né? Hoje o nome da academia é algo, deixa eu ver se eu pego ela, o nome dela é alguma coisa, Sou Mais Cristo, né?
ela pega a ideia, é uma academia de ginástica, veja bem, que está falando de narcisismo, está falando dessa força ancestral do leão, tem ali o Leão de Judá, com uma citação bíblica, é uma academia de ginástica só para o público cristão. Então, as músicas da academia são músicas de louvor o tempo todo, então você pode treinar e orar no mesmo espaço, né? É a força de Cristo te ajudando a levantar os halteres. Eu achei isso sensacional. Essa matéria saiu hoje na Folha de São Paulo. Né? Eu já estava com a aula prontinha quando li essa matéria e falei, não vou resistir, vou trazer isso para cá, né? Porque eu achei muito interessante, porque a ideia da academia, veja bem, ela na parte de cima ela é um galpão, mas no galpão fizeram um crucifixo em LED, ela tem uma cruz, né, que está na parte de cima da academia, que é exatamente a mesma cruz que está na disposição de todas as igrejas medievais, que é o corpo, a nave da igreja. Ela tem a cabeça da igreja, a cabeça do Cristo, onde fica o altar, né? Ela tem os braços de Cristo e tem o corpo, né? Esse é o formato. Se você qualquer igreja que você entra, ela vai ter esse formato. Ela tem, né? Tem um altar, ela tem um corredor lateral grande e depois tem um corpo. Aquilo ali é o formato da cruz. E você tem na academia, você está ali, Cristo pairando em cima, você tem um cantinho para você fazer a oração e tem um cantinho para você fazer a musculação também, para você ficar bombado, sarado, definido e purificado, né, espiritualmente. São muitos arquétipos, né, ao mesmo tempo, e eu achei sensacional esse leão, eu nunca... A criatividade humana não tem limite. Né? Você tem um Leão de Judá sendo, né, apropriado para construir o corpo sarado, o corpo que é indicado socialmente como o corpo mais belo, o corpo desejável. Então você tem ali uma conjunção né, uma construção social da imagem do corpo, se utilizando de vários arquétipos do passado. Né? É interessante, né, como é que esses arquétipos eles se reconfiguram. Né? Então, assim, a representação do corpo humano na história da arte ela é onipresente. Você tem desde sempre, né, desde o mito fundador, né, do Ocidente, do pensamento cristão, você tem lá Adão e Eva, né, são corpos que desejam o conhecimento, né, um conhecimento proibido, né? E aí, assim, na história do Ocidente, você tem uma representação sobre o corpo onipresente, e principalmente o corpo feminino. Né? O corpo feminino é o corpo mais representado historicamente. Né? O masculino, muito pouco, e quando o corpo masculino ele é representado nas artes, de uma maneira geral, ele é representado com alguma função, alguma finalidade ou algum lugar social. O feminino, às vezes, muitas vezes, né, ele é representado pelo corpo em si, é a exibição do corpo, não do lugar. Uma coisa é você, né, fazer uma representação no corpo de um guerreiro, o cara está exercendo uma função. Outra coisa é você fazer uma representação no corpo feminino que exalta a beleza. Você está falando do corpo especificamente, não da pessoa e seu lugar social. Né? Então, é muito comum essa representação do corpo feminino ao longo da história. Né? E assim, vários exemplos, né, de representação do corpo feminino, né, desde a Vênus de Willendorf, que é a primeira escultura que é uma representação de um corpo feminino, que simboliza justamente a fertilidade, que simboliza, né, uma conexão com a natureza, com os ciclos da natureza, né, da ideia de uma deusa feminina, né, tudo isso que está personificado nessas primeiras Vênus, né, estou falando aqui de Vênus de 20 mil, 25, 30 mil anos, né, antes de Cristo até. Então você tem no começo da história da civilização, né, uma representação do corpo feminino totalmente vinculado à ideia de natureza, fertilidade, né, como algo divino, né, e que isso vai ser apropriado também, né, mais recentemente, contemporaneamente, né, essas formas arredondadas do corpo, né, elas vira moda também, né? Você tem uma imposição de um corpo magro, de um corpo aceito e valorizado socialmente, mas se você não tem um corpo magro, o mercado cria
uma forma de te incluir no mercado, né? de produzir produtos que vão, né, ressaltar a sua beleza, né? Assim, não importa, cria-se uma imposição social de um corpo magro, considerado mais belo, mas também cria-se um mercado para o corpo que não é considerado tão belo, mas que aí você vai embelezá-lo com uma moda plus size, né? Que é interessante como o mercado ele joga em todas as pontas, né? Ele te leva para o condicionamento e para uma tentativa de controle e magreza, e também ele te leva para o. Né, se você não tem esse controle absoluto, ele também tem um produto para te oferecer, ele também tem. Né, nada escapa. Né? Então você tem ali uma produção sobre o corpo que ela onipresente, né? E o mercado vai criando, né, diferentes formas de entrada, né? Ele vai se capilarizando, né? Vai se fragmentando e criando mecanismos de conversa com qualquer tipo de corpo, né? Ele vai é, produzindo, né, sentidos, produtos e mercado, né, para o que for interessante para ele. Então, do corpo grego tradicional, né, da beleza grega tradicional, que está associada justamente a uma ideia de equilíbrio da forma, né, uma ideia de um corpo totalmente construído segundo um padrão de equilíbrio formal, né, de proporção, de autocontrole, essa ideia de equilíbrio está presente no corpo grego o tempo todo. Né? É uma ideia que tem relação direta com o que o Foucault vai chamar de os cuidados de si. Né? Aqui eu peguei algumas imagens da Vitória Samotrácia, que é uma escultura que é espetacular. Né? Aqui, quem quiser ver a tela cheia, tem 3 pontinhos aqui em cima da imagem, do lado esquerdo, você pode abrir a tela e ver ela, ver a imagem na tela cheia, você vê melhor. Né? Você vê essa Vitória da Samotrácia, daqui é um espetáculo é uma escultura, né, feita numa pedra, você olha para ela, você vê, né, as rugas do vestido, você vê um vestido molhado. Né? A Vitória Samotrácia, ela ficava na frente de um porto, saudando os marinheiros que chegavam e saíam do porto. Então ela tem esse vento batendo nela, né? E ela hoje está no Louvre. Quando você entra no Louvre, você dá de cara com ela, que né, ela é uma obra de arte das mais não só mais conhecidas e mais bonitas e muito interessantes dessa mitologia grega. Né? E tem essa concepção de um corpo pensado como algo equilibrado, onde a dietética, a estética, a vida econômica, a vida erótica, tudo está interligado. Né? Então eu vou pegar esses 2 rapazes aqui, o Platão e o Aristóteles, né? Que são os 2 grandes pensadores gregos, né? E nós vamos ver isso nas próximas aulas, né? O quanto desses 2 rapazes saem algumas teorias que nós reverberamos até hoje, né? Algumas teorias mais voltadas para um racionalismo e a valorização do mundo abstrato, do mundo das ideias, e outras, né, tendências e teorias e conceitos mais voltados para o empirismo, para o mundo da matéria ou para o mundo da experiência. Né? E o tempo todo nós estamos falando de uma memória do corpo, né? E a memória, a deusa grega da memória, Mnemônise, né? Ela justamente é quem vai trazer para a gente essa ideia, esses arquétipos, né? Seja do corpo apolíneo, né, do corpo trabalhado, da beleza perfeita, dessa beleza, como alguém comentou aqui no começo das aulas, né, como a gente estava conversando aqui no bate-papo, que os adolescentes hoje têm até preconceito, têm problemas ou têm questionamentos sobre os próprios os pelos do corpo. Né? E
O Hegel, naquele curso de estética dele, ele fala que o ideal de beleza, né, ela tem relação com essa beleza da estatuária grega, né, uma beleza onde não tem rugas, não tem marcas de expressão, não tem pelos, não tem suor, não tem, assim, é uma perfeição inatingível, é uma perfeição que você só consegue na escultura, mas que ela é buscada pelo sujeito e pelo humano, né, é uma beleza que sai da animalidade, né? Tudo que remete à animalidade, né? Tudo que remete a pelo, poro, suor, dejetos ou desejos ou afins, né? É interessante como isso é apagado nessa tentativa de construção de um corpo perfeito, né? De uma beleza perfeita. Mas nós somos apolíneos e somos dionisíacos ao mesmo tempo, né? Nós também fazemos, né, faz parte da nossa vida, da nossa constituição, né, a beleza apolínea e o prazer dionisíaco. Né? Então, você hipervalorizar essa beleza, né, apolínea em detrimento da dimensão dionisíaca da vida também é um problema, também é uma questão a ser discutida. Né? Nós vamos discutir isso aqui agora nesse curso. Eu estou chamando atenção para o quanto algumas opções feitas hoje no mundo contemporâneo por um corpo perfeito, ela remete a uma ideia, a um arquétipo de uma perfeição de beleza que está lá no grego, que está lá em outro lugar, né, que, que reverbera até hoje. Então, essa ideia do mito, né, como se o mito fosse algo perdido no passado, né? Ela, para nós, o mito é uma forma de você entender o presente, é uma forma de você entender o contemporâneo também, né? Nós estamos impregnados de mitos também, né? Então, é interessante pensar nessa perspectiva, né? Como se os mitos né, eles são algo que estruturam o pensamento, eles organizam o pensamento, eles também, ao invés de ser algo ultrapassado, passado e sem função, sem sentido, ele é o contrário, né? Que se para o grego o mito de criação, né, tanto a cosmologia como a cosmogonia grega, ela ajudava a entender a realidade, a origem das coisas, o sentido das coisas, os mitos contemporâneos também, né? Os mitos, né? Os influencers, os artistas, os jogadores de futebol são os exemplos, são as figuras mitológicas do contemporâneo. Né? Nós também olhamos para essas figuras como, né, semideuses, né? Como algo admirável, algo que nós queremos, né, ter um pedaço daquilo, fazer parte daquilo, ou ter aquilo como referência na nossa construção de corpo. Então, o mito não é algo tão distante assim. Né? Então, na filosofia, essa explicação racional da origem das coisas, né, que ela passa pelo mito, o mito é uma forma metafórica de tentar dar uma explicação para um momento. Você não tem como dar uma explicação racional, mas você dá uma explicação metafórica. Essa explicação metafórica ela combina com a explicação racional também, lá na frente. Né? Mais adiante, nós vamos ver que são formas de você olhar para a mesma coisa. Né? E elas até se complementam numa certa medida. Né? Então, o mito que falava, né, na mitologia clássica, né, na religião grega, falava de Uranus, né, Pontóis e Gaia, né, de um conflito entre deuses, aonde desse conflito nasce uma ordem, né? Assim, você tem um caos e desse caos nasce um cosmos, né? Nasce algo organizado, né? Isso vai ser pensado também, né? Como algo que essa ordem vai ser buscada pela ciência de outra forma, né? Vai ser buscada, né, pelos pensadores pré-socráticos, né, pelo período arcaico grego, que a tentativa de compreensão das coisas, né, ela passa por uma observação da natureza, do mundo, né, e como que nós podemos explicar esse mundo a partir da nossa observação não mais baseado no mito, na tradição do mito. Né? Então, os gregos, eles em algum momento, eles saem dessa ideia de uma cosmogonia, né, de um mundo que originário pelos deuses mitológicos, né, e ele começa a tentar organizar a compreensão do mundo
a partir de uma perspectiva racional, né? Você sai do mito e vai para a razão, né? Você começa, os pensadores pré-socráticos, né? Tanto Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Xenófanes, o Heráclito, Parmênides, todos eles vão tentar entender a construção, né, essa cosmologia do mundo, esse modo como esse cosmos se organiza, num olhar que ele é muito, nós podemos dizer, ele não é científico e ciência não existe ainda nos moldes que a gente conhece hoje, mas é um olhar totalmente objetivo e racional. Eles trabalham com lógica, trabalham com uma ideia de uma racionalidade. Então, os gregos, eles ao mesmo tempo convivem com essa, né, explicação mitológica das coisas e ao mesmo tempo eles olham para o mundo e tentam entender essa racionalidade do mundo, né? Pensando o mundo, né, pensando os seres, pensando os corpos, né, como átomos, né, como algo que existe a partir da matéria, né, não mais de uma ideia mitológica, religiosa, mas pensando como que essa matéria se constitui, como é que ela se organiza, né? Então, o tempo todo, você tem ali o surgimento de uma tentativa de compreensão do corpo, né, que, ao mesmo tempo, convivia com esse passado mitológico, mas, ao mesmo tempo, começa a criar uma outra explicação objetiva, racional, e começa a ver como é que... Assim, e você não tem uma unanimidade, né? Você tem diferentes pensadores olhando para essa questão do corpo e como é que ele se apresenta, como é que nós podemos entender esse corpo, né? Desde assim, quando eu comecei a fazer a minha pesquisa lá do doutorado, lá em 2002, né, uma questão que aparecia muito frequentemente, muito recorrentemente, assim, nas falas das pessoas que comecei a entrevistar cirurgiões plásticos e pessoas que tinham feito cirurgias plásticas, e todo mundo era unânime falar que a pessoa modificou o corpo para melhorar a cabeça, né? O tempo todo era uma transformação no corpo para melhorar, né, o pensamento, a mente, o modo de estar no mundo. Aquilo me chamou a atenção dessa dissociação corpo e mente, né? Como é que o corpo e a mente ocupam lugares como se fossem lugares diferentes, né? E o tempo todo eu comecei a investigar isso, da onde surgiu isso, né? E eu percebi que ao longo da história do Ocidente, essa dissociação corpo-mente está presente o tempo todo, né? Eu pensei que isso estava no Descartes, mas já estava antes no Platão, e quando fui ler o Platão, vi que isso já estava antes lá no Hesíodo, já estava lá no Homero, já estava... o tempo todo você tem já na mitologia grega essa dissociação entre corpo e mente, e para o pensamento platônico, por exemplo, o corpo é o túmulo da alma, ele é a prisão da alma. A alma é algo que habita o corpo, né? E temporariamente, e depois ela segue o seu caminho, né? E o corpo está justamente ligado ao lugar da animalidade. O corpo é o que é desprezível, né? E o que é desejável é algo que está no mundo abstrato, no mundo ideal, né? O mundo da ideia, ele se sobrepõe ao mundo da matéria. O mundo ideal se sobrepõe ao mundo material, né? Fazendo uma comparação grotesca aqui, mas é como os corpos no Instagram, né? Aquele corpo ideal, ele é um pouco diferente do corpo concreto, material, real, né? Às vezes, quando você olha para um, olha para o outro, você não reconhece que é a mesma pessoa, né? Mas é algo que, desde os poemas homéricos, já aparece essa divisão entre psique e soma, né? Entre o que é da ordem do corpo e o que é da ordem da psique, do pensamento, né? Isso já está claro lá no Homero, né? Isso aqui, o Reale é um estudioso de filosofia grega, ele vai falar que desde desse primeiro momento já aparece essa distinção. E nós vamos ver aqui ao longo desse curso, né, em outras aulas, essa relação corpo-mente, ela é uma questão onipresente na história da ciência, no passado, e ela reverbera nos dias atuais também, né, com a neurociência. Então, eu estou apresentando aqui algumas questões que nós vamos retomar mais adiante, mas o tempo todo tem essa ideia de um corpo dissociado da mente, né?
E aí tem vários pensadores, desses pensadores pré-socráticos, eu vou passar aqui rápido, depois quem quiser pode voltar na apresentação e ler com mais calma, mas cada um deles vai dar uma contribuição, né, nessa tentativa de racionalização da compreensão do corpo, né? Seja no Alquimião de Cróton, seja, né, no Empédocles, seja no Anaximandro, né? São vários pensadores que vão olhar para o corpo, que vão se preocupar com essa questão e tentar entender qual é como criar um modo que seja mais racional de compreender, né, essa relação do sujeito com o próprio corpo, né? E o Demócrito, ele é muito interessante que ele já coloca, né, nos pré-socráticos, né, essa ideia de que o corpo é matéria, o corpo e mente é uma coisa só e nós somos um corpo pensante, né? Nós somos um corpo que não tem uma abstração que, né, não é uma alma que ocupa e coordena e condena o corpo, né? É um corpo que pensa e esse espírito, essa ânima, né? Isso é outra coisa, ela não está dissociada do corpo, né? É interessante como os gregos eles já trazem para a gente essa dualidade, esse dualismo, né? E esse monismo do corpo, né? Que a gente discute até hoje, né? É, é, esses termos, né? A dualidade é essa ideia de duas coisas que são pares opostos complementares, né? Como yin yang, como noite e dia, como claro e escuro, né? Então, o corpo e mente, na perspectiva dos pensadores da dualidade, eles são diferentes, mas se interconectam, né? Na perspectiva do dualismo clássico, do dualismo psicofísico do Platão, eles são totalmente diferentes, né? Essa corrente que nasce com Platão e passa pelo Descartes, nós vamos ver mais adiante, né? Ela é totalmente essa cisão, né? Essa dissociação corpo e mente, ela é indiscutível, né? Para eles isso, né? Não há conexão, né? Dessa mente, dessa alma, desse espírito com esse corpo, né? E tem uma tradição monista, desde os gregos, né, uma tradição monista também, que vai falar que, olha, corpo e mente são interligados, são interconectados, as doenças do corpo, né, as afecções da alma e doenças do corpo são muito próximas. Então, né, isso é uma tradição que já nasce, né, já tem elementos nos pré-socráticos que vão trabalhar com isso, né? Então, depois quem quiser pode ler com mais calma, né? Eu quis colocar isso aqui só para vocês terem elementos para depois poderem consultar, né? Mas a ideia geral é essa, né? Que para o Platão o corpo é dissociado da mente e quando nós olhamos, né, para esse dualismo psicofísico, você tem uma dissociação completa. Isso já vai ser diferente de outros pensadores, por Aristóteles, por exemplo, que aí o corpo já vai ser, né, já vai ter relação direta com a finalidade do corpo, com a experiência do sujeito e com a maneira como o sujeito se coloca na vida, né? Então você tem toda uma tradição grega que vai pensar esse corpo a partir do controle do sujeito sobre, né, os seus apetites, os seus desejos, a sua forma de estar no mundo, ou seja, já é um corpo onde o sujeito, né, ele se pensa, ele se organiza, ele se equilibra a partir de um arbítrio do próprio sujeito. Então, assim, não é uma força espiritual, né? Aquela ideia grega da eudeimonia, né? De, assim, é um espírito que se aposta do corpo e faz com que ele haja de determinada maneira, ou que ele tenha um espírito bom, né? Que é como se fosse um anjo da guarda, um espírito mau, que seria uma influência maléfica, né? É o dark side ali, é o outro lado, é um lado obscuro, né? Tentando predominar, né? Mas é algo que você tem essas influências no corpo o tempo todo. E o que esses pensadores gregos eles vão fazer é justamente sair desse ambiente, né? Desse modo de pensar, com forças mitológicas, religiosas, coordenando o corpo e construindo uma explicação racional sobre o próprio corpo, onde o próprio, né, a pessoa, ela escolhe o que ela faz, ela é responsável pelas escolhas que ela faz. Então, essa ideia dos cuidados de si, ou essa ideia, né,
do corpo autorregulado, autocontrolado, né, alma e corpo como uma unidade, ela já está presente nos gregos também. Né? E mais ao final da aula nós vamos ver assim, o quanto alguns discursos contemporâneos atualizam essas duas correntes, né? E até hoje você tem umas frases que são comuns no público de academia, né? Eu vou, né, aonde o meu corpo cansa, minha mente descansa, né? Como se o cara vai para a academia treinar para ficar com o corpo, né, bombado, e ali a mente vai descansar, como se a mente não fosse para a academia também, né? Como se fosse dissociada uma coisa igual da outra, né? Tem a frase clássica do senso comum, né? Se a cabeça não pensa, o corpo padece. Como se fosse cabeça e corpo fossem duas coisas separadas, diferentes, né? E, ao mesmo tempo, nós temos frases contemporâneas que vão dar conta dessa outra vertente grega, né? A gente rodou 2000 anos e já estamos aqui discutindo coisas que os gregos já estavam discutindo lá no passado remoto, né? Então, essa ideia... estou trazendo inicialmente essas duas ideias, essas vertentes, porque elas são originárias, né, nessa ideia de uma memória discursiva. Elas são, né, da onde saiu, né, essa corrente, da onde saíram essas duas grandes correntes, essas duas grandes ideias que se apresentam sobre o corpo, né, que nós utilizamos hoje, né? Então, essa construção de sentido sobre o corpo, né, de colocar o homem no centro do pensamento, do universo, a ideia o homem como medida de todas as coisas, né? O homem que pensa, o homem que se pensa, o homem que ele interpreta o seu próprio comportamento, né? Não é algo ditado pelos deuses, é algo ditado pela escolha do sujeito. Essas duas ideias já estavam lá, né, o tempo todo, e eventualmente elas chegam aqui para nós também. Mais adiante nós vamos, nas outras aulas, né, vamos ver como é que essas ideias chegam para nós, né? Então, aqui tem um conjunto de citações de alguns autores que vão falar justamente dessa construção do corpo entre os gregos e desse mito, né? Colocando essa ideia já surgida, né, já entre os gregos, né, de uma preocupação com o cuidado do corpo, né, que concilia, né, desde os antigos, uma preocupação estética, mas com uma preocupação ética e com uma preocupação moral ao mesmo tempo, né? Então, a beleza do corpo, ela não se limita para alguns, né, autores gregos, a questão de uma beleza estética pura e simplesmente, se ela está dissociada de um valor ético ou mesmo de um valor político, né? É interessante como a ética, a estética, né, a política, né, você tem várias dimensões que aparentemente são dissociadas, mas que elas se elas dialogam, elas conversam, né? E você tem valores morais associados a dilemas éticos e estéticos, né? Então, as coisas não são dissociadas entre si, né? A estética não é uma mera imagem bela, destituída, né, de conexão com o mundo real e com os valores morais e políticos e éticos, né? Então, a estética ela passa também por essa junção, né? Ela é uma conjunção de coisas. Então, para o Foucault, né, ele fala, né, na Hermenêutica do Sujeito, que é um livro muito legal que ele fala sobre, né, os gregos. Ele fala que entre os gregos a preocupação estética com o corpo assume uma dimensão bem mais ampla do que é pensada nos dias atuais em nossa sociedade. Para os gregos, cuidar de si é também o princípio de toda conduta racional, em toda forma de vida ativa que pretendesse efetivamente obedecer ao princípio da racionalidade moral. Então, veja bem, você tem uma preocupação estética que é totalmente interligada com a ética, com a condução do sujeito da sua própria vida, né? Então, não é apenas uma estética vazia, não é apenas um corpo
uma imagem pura e simples, né, desconectada do mundo real. Então, para ele, né, para o Foucault, essa preocupação com o corpo transcende o cuidado individual e se inscreve no interior de um projeto político e pedagógico, torna-se uma função que abarca toda a existência individual e tem sua relação com a vida social. Né? Não há uma dissociação. Assim como não há uma dissociação corpo e mente, não há uma dissociação, segundo Foucault, nos gregos, né, desse corpo com a vida social. Né? Assim, uma preocupação estética imagética pura e simples, ela não é completa, ela não é plena, ela não é o ideal para esse homem grego. Né? Então, ele fala, né, que essas ideias presentes nos diferentes exercícios, né, no cuidado de si, ele fala de formas de ocupar-se consigo mesmo, recolher-se em si, ter cuidados consigo, retirar-se em si mesmo, sentir prazer em si mesmo, buscar deleite somente em si, ser amigo de si mesmo, estar em si com uma fortaleza, cuidar-se, respeitar-se. Tudo isso é uma discussão que está presente nos gregos, e quando nós pegamos essa discussão e trazemos, por exemplo, né, para o uso de esteroides anabolizantes nas academias, que é um uso altamente disseminado, né, vamos discutir esse uso de esteroide anabolizante, né, quando, né, tenho vários amigos hiperbombados, hipertrofiados, aí, né, a vigorexia, da mesma maneira que a anorexia circula solta por aí, a vigorexia também, né? E aí vamos discutir isso na perspectiva do entrar em si como cuidar-se, de respeitar-se, né? Qual cuidado, que cuidado é esse com o corpo, né? Porque o cuidado com o corpo, ele difere, ele não assim, a saúde não é sinônimo de magreza, né? E a beleza não necessariamente é sinônimo de um corpo vigoréxico ou anoréxico ou magro ou hipertrofiado, né? Então, o Foucault e os gregos ajudam a gente a pensar também esse corpo contemporâneo, né? Se pegar os corpos hipertrofiados que estão na mídia, né? Nas redes sociais, nos nossos vizinhos, né? São corpos que não necessariamente você tem ali uma construção de uma beleza, de uma imagem, de um suposto cuidado de si, um cuidado com a saúde, que pode ser visto também como uma forma de não cuidado. Né? O exagero pode ser uma ausência de cuidado. Né? Então, é interessante pensar que esses cuidados com a sexualidade, esses cuidados com o corpo, isso já está presente nos gregos há séculos. Né? E é muito legal você pensar o quanto esse cuidado de si, né, que assim, se pegar aquela imagem, né, daquelas pessoas na academia se cuidando ali, né, não que a pessoa não precise se cuidar e ter, né, exercer esse cuidado de si. O que eu estou chamando atenção é para essa hipertrofia do corpo e essa hipertrofia, né, da imagem, né, da construção de uma imagem que não necessariamente ela é respeitosa com o próprio corpo. Né? Então, os gregos também, já no final, depois do período clássico, no período do helenismo, né, os estoicos, eles falam justamente desse equilíbrio, né, de uma inteligência que está justamente você saber dosar, saber, né, você ter esse autocontrole do que de fato é bom, do que você precisa efetivamente, né, de qual, aonde está a felicidade para você. Ela não vai estar necessariamente, né, no mundo exterior. Né? Para eles, para o estoicismo, a felicidade está justamente na tranquilidade, de você ter uma vida plena, tranquila, né, nessa ausência de perturbação. Né? Então, é muito interessante como que você vê discursos hoje de coaching, por exemplo, falando dessa... Né, a Dani, que está aqui com a gente, ela estudou uma revista chamada Vida Simples, que é uma revista que ela se caracteriza por ter um estoicismo voltado para as massas. Né? Ela pega máximas do pensamento estoico e traduz para, né, para a grande mídia, para a indústria cultural, como, né, aprenda a desacelerar, aprenda a se cuidar, aprenda a respirar, aprenda a não desejar tanto e não sofrer. Né? Ele
traz algo como se aquilo fosse a maior novidade e aquilo ali foi produzido há 2.000 anos atrás. Então, isso é interessante pensar essa ideia, né, do que muito do que nós vemos sobre o corpo hoje, né, eles já estão rodando na praça, né, muitos pensamentos já estão aí há bastante tempo, né, então é legal pensar essa continuidade do pensamento, ou como que esse pensamento reverbera nos dias atuais, né? Como é que seriam os cuidados de si? Como é que o Foucault olharia para os cuidados de si hoje, olhando para os corpos bombados do Instagram, né? Eu vou fechar aqui agora, para a gente poder bater um papo um pouco, né? E deixa eu parar a gravação aqui.